Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, na presença do poder do Espírito Santo, sobre a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Francisco das Chagas, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM para juntos estarmos refletindo o Evangelho de hoje. Eu sempre gosto de estar sempre dizendo, né? Que cada um de nós possamos estar atento o que o Espírito Santo vai falar para nós através desta meditação de hoje. Quero me apresentar, meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos. Estou na caminhada, né, dentro aí da nossa igreja, desde o ano de 97. Eu tive o meu encontro pessoal com Jesus Cristo dentro do movimento da Renovação Carismática Católica. E hoje, atualmente, eu estou, né, evangelizando aqui no programa, né, da paróquia São Francisco já há mais de 9 meses. E também tenho a minha missão de estar evangelizando nos meus meios de comunicação, né? Eu tenho um canal no YouTube, canal Nivaldo Alexandre, e também evangelizo no meu Facebook. E com a graça de Deus a gente sempre está aqui na humildade da simplicidade. Eu sempre gosto de estar dizendo que tudo que eu falo aqui é pela ação do Espírito Santo, porque por mim mesmo eu não sou capaz de nada, mas é o Espírito Santo que fala através de mim. E eu vou estar meditando com você hoje no Evangelho, se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, vivai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. Então vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta deles e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, sejamos obedientes à voz de Jesus, assim como Pedro foi obediente à voz de Jesus lá naquele tempo. Meu irmão e minha irmã, então, neste trecho do Evangelho de hoje, relata para nós, certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Então, aquela multidão estava interessada para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos de Deus. E a Bíblia diz para nós que a multidão se comprimia. Então, quer dizer, a multidão ali ao redor de Jesus se comprimia, esbarrava uns aos outros, porque a multidão era de tamanha quantidade. Então a gente percebe aqui que a multidão estava com sede de ouvir a palavra de Deus. A multidão estava interessada na mensagem que Jesus estava ali proclamando. E meu irmão e minha irmã, hoje também Jesus está chamando a cada um de nós para que nós possamos também sermos evangelizadores. Jesus está chamando a cada um de nós a sermos discípulos missionários. E como a igreja está precisando de verdadeiros discípulos missionários, que leva à frente o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de Jesus. Então, essa multidão estava interessada para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz para nós, né, que Jesus viu 2 barcos à margem do lago. Então, Jesus viu, né, 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido do barco, lavavam as redes. Por quê? Eles passaram a noite inteira na pesca, mas eles não pescaram nada. E Jesus percebeu ali, naquele momento, que eles estavam lavando as redes, né? Eu fico pensando, tamanha frustração, porque Pedro e seus sócios, e os outros discípulos aqui também, né? Eles eram pescadores profissionais, e eles estavam a noite inteira ali naquele lago, né? Eles lançavam a rede de todos os lados, mas não pescaram nada. E Jesus iria manifestar o teu poder ali naquele momento. Então Jesus, né, viu eles lavando as redes, e Jesus tomou o barco, né, e subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava a multidão. Por quê? Jesus, ele entrou no barco porque era tamanha multidão, né? Era muita gente. Então Jesus, com toda certeza, ficou preocupado com aquela multidão, né? E para melhor proclamar a palavra, ele entrou no barco e afastou um pouco, né? E dali ele estava ensinando a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Veja bem, né? Vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Então quer dizer, Pedro foi obediente à voz de Jesus.
E será que nós estamos sendo obedientes à voz de Jesus? Será que nós estamos realmente sendo obedientes ao que a igreja ensina? O que o catecismo da Igreja Católica ensina? Será que nós estamos sendo obedientes aos mandamentos de Deus, aos mandamentos da igreja? Pedro foi obediente à voz de Deus. E é triste essa realidade hoje dentro da nossa Igreja Católica, Apostólica Romana. Falta muita obediência ao que a igreja ensina, o que o catecismo ensina, o que os mandamentos da igreja ensinam. É triste ver essa realidade. Quantos que se dizem católicos, mas não obedecem à voz da igreja. Que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, que nós sejamos obedientes aos ensinamentos de Deus. E meu irmão e minha irmã, então a palavra vai dizendo para nós, Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Veja bem, né? Quando nós somos obedientes à voz de Deus, no tempo de Deus nós colhemos sim milagres, nós recebemos curas, prodígios, sinais. Mas nós temos que ser obedientes à voz de Deus. E muitas das vezes os milagres não acontecem na nossa vida, muitas das vezes a cura não vem na nossa vida porque nós não somos obedientes à voz de Deus. Às vezes Deus, ele puxa a nossa orelha, né? E mesmo assim nós não é obediente à voz de Deus. E nós temos que ser obedientes à voz de Deus para que nós possamos experimentar o sobrenatural que vem de Deus. Para que nós possamos experimentar, viver a palavra de Deus na sua essência. Meu irmão, minha irmã, Deus está chamando a cada um de nós a sermos obedientes à tua palavra. E agindo assim, eles pescaram tanta quantidade de peixes que as redes se rompiam. E no versículo 7, fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. Então, tamanha foi aquela pesca. Tamanha foi aquela pesca. E meu irmão, minha irmã, Jesus também está chamando a cada um de nós a lançarmos a tua palavra, a lançar o teu evangelho. Meu irmão, minha irmã, Jesus está convidando a cada um de nós a sermos missionários, a sermos verdadeiros discípulos, a sermos verdadeiros servos, verdadeiros cristãos. Meu irmão, minha irmã, nós temos que lançar a rede, ir para as águas mais profundas. O que eu quero dizer, nós temos que sair do nosso tempo, da nossa comodidade. Nós temos de sair, nós temos que sermos missionários aonde Jesus nos enviar. Nós não podemos ser só missionários dentro das nossas pastorais, dentro dos nossos movimentos, dentro da igreja. Nós temos que ser missionários lá no alto da cidade, lá embaixo da cidade. E o povo está carente, o povo está precisando da palavra de Deus, o povo está precisando de ouvir a palavra de Deus. Então hoje Jesus está convidando a cada um de nós a sermos missionários, a sermos missionários no mundo virtual, a sermos missionários lá no nosso trabalho, a sermos missionários aonde nós estivermos. Hoje Jesus está falando para cada um de nós lançar as nossas redes. E quando nós lançamos as redes, meu irmão, minha irmã, se nós lançamos as redes na autoridade de Deus, na confiança, meu irmão, minha irmã, Jesus vai pescar sim, vai pescar aquelas pessoas que precisam de ouvir a tua palavra. E quantas das vezes
Jesus usa de mim para falar para aquelas pessoas que muitas das vezes muitos criticam, muitos não querem nem ouvir as suas palavras, e Jesus tem me usado muito para falar por essas pessoas, aquelas pessoas que estão às vezes na droga, aquelas pessoas que muitas das vezes estão na bebedeira. Deus usa muito do meu ministério, do meu chamado para falar para essas pessoas. E nós, meu irmão, minha irmã, nós não podemos fazer distinção de pessoas. E muitas das vezes as pessoas, muitos estão acomodados. Muitos estão acomodados dentro de uma pastoral, dentro do movimento. É preciso sair da realidade e ir lançar a palavra de Deus aonde ninguém quer ir. Hoje, Jesus está chamando a cada um de nós para que nós possamos lançar as redes. O que quer dizer? Lançar a palavra de Deus, lançar o evangelho de Deus aonde nós estivermos. E meu irmão e minha irmã, Pedro foi obediente à voz de Deus. E se Pedro não tivesse sido obediente à voz de Deus, ele não iria, juntamente com seus companheiros, fazer aquela pesca. E veja bem, né? Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E nós também, que somos, né, evangelizadores, que somos, né, cristãos, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nós temos que reconhecer que somos fracos. E nós somos fracos. Nós somos limitados. Todos nós temos a nossa fraqueza. E às vezes, no mundo religioso, às vezes a gente percebe que muitas das vezes tantas pessoas querem se endeusar, né? Ah, eu sou todo poderoso. Ah, eu sou todo poderoso. Olha lá, aquele irmão que está lá, coitadinho dele. Aquele que está lá na sarjeta, coitadinho dele, né? Me lembra disso, né, os fariseus, né? Os fariseus, eles eram aquelas pessoas que eram sábias, né? Queria saber de tudo, né? Queria estar à frente de tudo, mas no fundo não eram nada, né? Eram pecadores, mas eles não reconheciam, né, as suas fraquezas. E muitas das vezes no mundo religioso, às vezes há muito julgamento, há muitas pessoas que jogam pedras, em vez de jogar a palavra de Deus, de evangelizar. Às vezes muitos jogam pedras, né? E às vezes os nossos irmãos que estão lá na beira da sarjeta estão esperando uma palavra para que eles possam sair daquela realidade. Meu irmão, minha irmã, quantos irmãos missionários, não só dentro da nossa igreja católica, mas quantos irmãos missionários, né, que têm esse trabalho maravilhoso de lançar a palavra de Deus, né, ali naquelas multidões, às vezes na madrugada, né? E quantos retornam ao caminho de Deus porque ouviram a palavra, deram crédito à palavra. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que sermos discípulos missionários. Nós temos que evangelizar. Nós temos que jogar as redes, lançar as redes, como eu falava aqui no início do programa, lançar as redes aonde ninguém quer ir. Meu irmão, minha irmã, evangelizar dentro da igreja, evangelizar dentro de uma pastoral, dentro do movimento é muito bom, é muito gratificante, mas sobretudo nós que somos cristãos católicos, apostólicos, romanos, nós precisamos sair do anonimato. Nós precisamos de evangelizar no todo, não só nos nossos grupos, né? Nós temos que sair da nossa comunidade, do nosso comodismo. E o Papa Francisco, ele diz muito isso nas suas reflexões. Nós temos que sermos uma igreja missionária. Nós temos que levar a palavra de Deus, como aqui no início da palavra, né? A multidão se comprimia ao redor de Jesus.
E quando nós anunciamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o evangelho na autoridade de Jesus, meu irmão e minha irmã, os frutos vêm. As bênçãos vêm. A vitória vem. E eu falo para vocês, no início da minha caminhada, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui na rádio Paranaíba FM, né, trazendo a palavra de Deus. Eu nunca imaginaria que eu estaria evangelizando num canal no YouTube. E Deus tem me usado bastante para pescar almas para o teu reino. Então que nós sejamos discípulos missionários, que nós sejamos verdadeiros evangelizadores, que nós sejamos realmente discípulos de Jesus na nossa casa também, aonde Deus nos enviar. E meu irmão, minha irmã, nós não podemos, né, sermos indiferentes. Quantos irmãos nossos que querem ouvir a palavra de Deus, e é triste saber dessa realidade, que muitos não dão crédito àquele irmão que está lá na sarjeta, aquele irmão que está lá nas drogas, aquele irmão que está lá no mundo errado, né? Às vezes as pessoas não querem evangelizar para essas pessoas, mas hoje Jesus está chamando a cada um de nós. Jesus está chamando a cada um de nós para nós sairmos do nosso anonimato. Jesus está chamando a cada um de nós a pescar almas, a sermos verdadeiros testemunhas do teu evangelho. E a palavra vai dizendo para nós também, aqui no versículo, vou voltar aqui no versículo 9. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, e os sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e seguiram. Meu irmão e minha irmã, deixar tudo significa para nós deixar a vida velha para trás e começar uma vida nova. Então quer dizer, quando nós voltamos para Deus, nós temos que deixar a vida velha para trás. E muitas das vezes, muitos não querem deixar a sua vida velha para trás. E vive uma vida dupla, como eu falava aqui no último programa, né? Vive uma vida dupla. O que quer dizendo? O que é que Jesus está falando para nós hoje? Olha aqui. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, quer dizer, Pedro e seus companheiros deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E para nós seguir Jesus Cristo verdadeiramente, nós teremos que deixar muitas coisas para trás. Deixar a sensualidade, as bebedeiras, deixar tudo isso para trás, né? Ter o discernimento, né? Ter o discernimento, nós temos que ter o discernimento. Nós temos que deixar as coisas, né, que muitas das vezes tentaram nos engolir antes da nossa conversão, nós temos que deixar para trás. Deixar as conversas indecentes para trás. E muitos não querem isso não. Muitos às vezes estão dentro da igreja, mas não quer deixar a sua vida velha para trás. E para seguir Jesus Cristo verdadeiramente, nós teremos que sim, deixar tantas coisas para sermos verdadeiros pescadores de Deus. E que nós sejamos obedientes à voz de Jesus. Assim como Pedro foi obediente à voz de Deus. Que cada um de nós também sejamos obedientes à voz de Deus. E sejamos discípulos missionários. E que nós possamos deixar tudo e seguir Jesus Cristo. Deixar tudo, meu irmão, minha irmã, é deixar a vida velha para trás e começar uma nova vida em Cristo. E que Jesus nos dê essa capacidade de cada um de nós deixarmos
as coisas velhas para trás e começar uma vida nova a partir desta noite. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E eu quero mandar um grande abraço também para o meu primo Patrício e a Miriam, lá na cidade de Carmo do Paranaíba. Que Deus abençoe vocês e todos também vocês que estão nos acompanhando aqui, me acompanhando nas cidades vizinhas, nas fazendas, nas comunidades, em outros países também. E eu quero agradecer também a Santinha, que me auxiliou aqui na mesa de som. E faço o meu convite para você, na próxima quinta-feira, estar ligado aqui na Rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos meditando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. E um grande abraço também aos meus irmãos evangélicos e a todos os meus irmãos também da Igreja Católica Apostólica Romana. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É sobre essa proteção que permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.